prova de sexta, cai ainda um pouco de cai sistema esquelético, né? Aquela parte mais de anatomia mesmo. Cai tecido muscular, né? Sistema muscular e sistema reprodutor. Tá? E aí, dentro do esquelético, também vai cair o articular. Então, hoje, gente, a gente finaliza, né, a nossa disciplina. A gente finaliza a unidade 4, né, que é o sistema reprodutor. Vocês estão vendo minha tela, gente? Me ouvindo? Tudo tranquilo? Porque eu estou usando outro computador. Então, estou muito acostumada com ele, tá tudo certo, né? Meninas, tá tudo certo? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo minha tela, tudo certinho? Tô sim. Então tá. Bom, então hoje a gente finaliza o sistema reprodutor. Na última aula a gente viu, né, de uma forma geral, tanto os componentes do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino, tá? E hoje, gente, a gente vai fazer uma aula mais geral, tá? É até uma aula que eu dei na FUMEC semana passada. E aí, nessa aula, a gente vai ver mais a parte fisiológica de cada sistema, tá? Então, essas questões hormonais, né? Produção dos gametas, né? Como acontece mesmo, né? A formação do espermatozoide, do óvulo e tudo mais, a gente vai ver com mais detalhes. E vamos fechar com o processo de gravidez, tá? Explicando um pouquinho mais as alterações que acontecem, que são as últimas 3 sessões, que é o que a gente tinha combinado, tá? Bom, então, a gente vai fazer uma aula mais direta, tá? Começando pelo sistema reprodutor masculino, que a gente já viu aqueles componentes todos, né? Do sistema, mais a parte anatomia. E aí agora a gente vai focar nos aspectos fisiopatológicos desse sistema. E o que são esses aspectos, né, fisiopatológicos? A gente vai associar aí a fisiologia e também a patologia, né? As principais doenças que acontecem, né? Peraí, gente, um minutinho. Meu telefone aqui tá no silencioso. Desculpa, gente. Bom, então, assim, essa questão... Deixa eu ver aqui, que eu acho que tinha alguém pedindo para entrar. Gislaine, é a Gislaine que estava pedindo para entrar. Bom, então a gente vai continuar, né? Começar pelo sistema reprodutor masculino, focando nos aspectos fisiológicos, né, do sistema e também as principais patologias, né, que podem acometer aí esses principais órgãos. Aí, gente, eu organizei a aula para não ficar tão cansativo também a gente falar de cada, porque assim, a próxima sessão, né, que é a sessão 4.2, que é essa que a gente está começando agora, ela vem meio que repetindo tudo que a gente viu na primeira sessão, né? Então, ela vai falando de novo sobre todos os órgãos, né? Os componentes do sistema reprodutor masculino. E aqui eu preferi pegar os principais, né? Que acontecem em eventos fisiológicos mais importantes e focar nisso, tá? Então, vocês vão ver que a gente não vai falar de todos. Por exemplo, do epidídimo, né? Que a gente viu aqui, que é o lugar que fica acima do testículo, né? Que é para armazenar mesmo os espermatozoides que são produzidos aqui, né? Nos testículos, que fica aqui no epidídimo, né? Eu não vou falar desse órgão novamente, porque ele não tem tanta importância fisiológica, assim, de doença, nem nenhum evento importantíssimo fisiológico.
Então, a gente vai focar mais nos principais órgãos que acontecem, né? Eventos fisiológicos importantes nesse contexto e também que são mais propensos a desenvolver uma patologia, tá? Deixa eu ver aqui, que alguém tá pedindo para entrar. Tainara. Passado, meu. Bom, então aqui só para a gente dar uma relembrada, né, na anatomia do sistema reprodutor masculino. Então é formado, né, pelo pênis, né, que é um órgão externo, né. A gente vai ver com mais detalhes um pouquinho mais dele, né. Porque existem algumas doenças no contexto, né, de fisiopatologia do sistema reprodutor que envolvem o pênis, então achei interessante trazer novamente, né? A gente tem aqui os testículos, né? Temos dois, onde acontece, né, a formação dos espermatozoides. O epidídimo, né, que é onde são armazenados os espermatozoides, né, e acontece o amadurecimento deles. Há o canal deferente, né, que conecta, né, os testículos até a uretra, né, então ele vai passando aqui já na região abdominal, né, perto da bexiga, passa pelas glândulas que a gente tem nesse sistema, que são as vesículas seminais, a próstata, e que são glândulas importantes porque elas liberam conteúdos, né, o líquido prostático e o líquido seminal, que são importantes para manutenção do espermatozoide quando ele alcança o sistema reprodutor feminino, né? Então, esses líquidos são importantíssimos, né, para a viabilidade do espermatozoide, para ele conseguir se manter viável, né, no sistema reprodutor feminino, para que aconteça a fecundação. E aí, esse canal deferente, ele desemboca na uretra, né, que é o canal por onde sai, né, esse sêmen, né, o líquido seminal, os espermatozoides, né, que é todo esse conjunto de líquidos com o espermatozoide. E a uretra, ela não tem só essa função no sistema reprodutor, né, também participa do sistema de excreção, né, urinário. Bom, então, basicamente, a anatomia do sistema reprodutor, como a gente viu na última aula, é esse. Os componentes principais, né? Os principais componentes são esses. A gente viu de uma forma bem en passant, né? A função e a importância de cada um desses componentes. E aí, como eu falei, na aula de hoje eu vou focar um pouquinho mais no contexto de fisiologia, tá? Então, aqui eu até repeti o slide, né? Falando um pouquinho do pênis, né? Que é o órgão reprodutor e excretor do organismo masculino, né? Então, ele tem essas duas funções. Dentro dele, né? Ele alberga a uretra, que vai eliminar a urina, né? E também conduzir o esperma, que contém os espermatozoides. E aí, a organização desse órgão, né? Ela é feita por dois tecidos, né? O cavernoso e o esponjoso. Então, a gente tem aqui o corpo cavernoso, que são dois, né? Corpos cavernosos, né? Em conjunto. E o corpo esponjoso, né? Que é a região mediana aqui do corpo do pênis, tá? A cabeça do pênis, né? Que também é chamada de glande, ela é o ponto mais sensível desse órgão, tá? E aí, fisiologicamente falando, né, por ter essa sensibilidade, né, a gente tem aqui no corpo do pênis um tecido, uma pele, né, que a gente chama de prepúcio, que quando o pênis está no seu estado flácido, né, quando ele não está ereto, essa pele, né, que é chamada de prepúcio, ela envolve, né, a glande, protegendo-a, uma vez que ela é super sensível, tá? Então, a gente tem a cabeça do pênis, o corpo do pênis, né, que é o prolongamento entre a glande e a raiz do pênis. E a raiz, ela é interna, tá? Ela está inserida dentro do corpo do homem. Então, assim, como eu falei, né, o pênis, ele é internamente composto por três estruturas, né, que são os dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso é que tem a uretra, né, e aí ele forma a glande, que é essa parte sensível.
E aí, gente, uma patologia importante, né, relacionada ao pênis é a fimose, que é basicamente, né, a fimose acontece quando esse prepúcio, ele não é totalmente retraído para expor a glande, tá? Então, basicamente, quando o pênis está flácido, né, esse prepúcio ele envolve a glande. Mas, fisiologicamente, quando ele fica ereto, esse prepúcio ele tem que ser retraído para expor a glande. E a fimose é quando esse prepúcio ele tem uma abertura muito pequena em relação ao tamanho da glande, então não consegue expor a glande, tá? E aí, o que que acontece? No bebê, né, essa aderência ao prepúcio, a glande, ela é natural. Então, assim, porque ainda o sistema reprodutor está em formação, né? E aí, realmente, na criança, esse prepúcio, ele fica, na maior parte do tempo, protegendo mesmo a glande. E essa aderência do prepúcio à glande, ela só vai desaparecer ela começa a desaparecer aos 3 anos de idade da criança, tá? E a gente chama isso de fimose fisiológica. Quando a fimose fisiológica ela não desaparece, ou seja, depois dos 3 anos o prepúcio ainda ele não consegue se retrair para expor a glande, aí é indicado, né, a remoção cirúrgica para correção dessa patologia, tá? Então, é um tratamento cirúrgico. Existem alguns, até tratamentos tópicos de pomada, né, para quando é de um estado mais leve, mas de forma geral é uma cirurgia bem simples também, só para remoção cirúrgica desse excesso de pele, né? Para aumentar mesmo a abertura, né, do prepúcio em relação ao tamanho da glande, tá? Outra doença relacionada ao pênis, né, é a disfunção erétil, né, ou impotência sexual, que basicamente, né, é a impossibilidade de sustentar a ereção do pênis, tá? Pode ter uma etiologia orgânica, né? Então, alguma alteração hormonal, alguma disfunção hormonal mesmo, ou pode ter um fundo psicológico também, tá? E tanto essa causa orgânica ou psicológica, elas podem ser acentuadas por estilo de vida. Então, fumo, alcoolismo, colesterol alterado, tudo isso pode exacerbar ainda mais essa disfunção erétil, tá? E aí o tratamento ele vai ser de acordo com a etiologia, tá? Então, terapia em processos mais psicológicos, né? Medicamentos estimulantes ou até mesmo prótese peniana, tá? Bom, aqui também a gente vai falar novamente sobre os testículos, né? Que são as gônadas masculinas, né? Que é onde ocorre a formação dos gametas masculinos, que é onde a gente já viu a fisiologia disso, né? Um pouco da fisiologia disso na última aula. Então, basicamente, são glândulas, são consideradas glândulas que têm um formato oval e a principal função delas é a produção de gameta masculino, né, dos espermatozoides. Mas, além disso, nos testículos nós temos células especializadas na produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, né, o principal responsável pelas características masculinas secundárias, né? Que entonação de voz, barba, né? Essas características masculinas secundárias, tá? Então, os testículos, eles desempenham aí essas duas principais funções. E essa produção, né, tanto dos gametas masculinos quanto de testosterona, ela acontece nos túbulos seminíferos, né, que a gente já até também explorou na última aula, né, que a gente consegue ver a organização desses túbulos, né, que são a composição base dos testículos, né, que basicamente é um epitélio germinativo, né, são células indiferenciadas que consegue se diferenciar para formar os espermatozoides no processo de espermatogênese, que a gente vai ver hoje, tá? Então, aqui a organização dos túbulos seminíferos, né? A gente já viu isso na última aula. A gente viu, né, que cada túbulo, ele é revestido por um tecido conjuntivo, né, que garante aí a nutrição dessas células germinativas. E no interior desse túbulo, né, a gente tem o epitélio, né, com dois tipos celulares principais,
né, que são as células da linhagem germinativa, aqui em azul, que a gente pode ver que a camada mais exterior, né, mais próxima da membrana, é onde tem a camada indiferenciada, né? E à medida que a gente vai tendo as camadas celulares vai internalizando essas camadas, a gente vai vendo a diferenciação dessas células, né? Então, à medida que a gente vai chegando ao centro, a gente vai vendo a formação dos espermatozoides, tá? E entre essas camadas de células indiferenciadas, nós temos as células de Sertoli, né? Que são responsáveis aí pela nutrição e sustentação desses espermatozoides formados. E externamente aos túbulos, né? A gente tem as células de Leydig, que são as células produtoras de testosterona, tá? Só dando uma relembrada aqui, tá? Então, aqui um corte de um testículo, né? Quando a gente dá um zoom, a gente vê aí o epidídimo conectado com os testículos, e dando mais um zoom aqui nos testículos, a gente vê essa organização aqui do túbulo seminífero, né? E aqui, né? Aqui basicamente é o processo de espermatogênese, né? Então, da membrana mais externa para a mais interna, né? A gente tem a diferenciação dessas células, né? Culminando aí na formação dos espermatozoides, que são os gametas, são propriamente os gametas masculinos propriamente ditos, tá? E aqui as células intersticiais, né? Entre os túbulos, que são as células de Leydig produtoras de testosterona. A gente vai focar na espermatogênese no final, quando a gente acabar de falar dos principais órgãos aqui, tá? Dos principais componentes. O canal deferente, né? Que eu já falei com vocês, né? Que é o que conecta aí o epidídimo com os espermatozoides maduros, né? Até a uretra, que vai efetivamente liberar, né? Esse sêmen, né? Os espermatozoides. E aí, como eu falei, ele vai passar por regiões abdominais e regiões pélvicas, através de glândulas que vão liberar líquidos importantíssimos para manutenção, né, para viabilidade desse espermatozoide até a fecundação. Então, sem o conteúdo, né, do líquido seminal liberado aqui pela vesícula seminal e sem o conteúdo da próstata com o líquido prostático, dificilmente esse espermatozoide aguentaria, né, todo esse caminho e o ambiente lá no sistema reprodutor feminino. Então, por isso que é importante aí toda essa passagem pelo canal deferente. E por fim, as glândulas, né, que são as principais, né, a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulboretrais, que vão produzir essa secreção que compõe o esperma, né, que vai nutrir e proporcionar esse meio de sobrevivência aos espermatozoides, como eu já falei. A vesícula seminal, né, nós temos aqui, ela está bem próxima da região aqui abdominal, né, na interface aí da região pélvica e abdominal. Estão localizados atrás da bexiga, nós temos 2 unidades, né, dessa vesícula, e a função dela é produzir esse líquido seminal, que é uma secreção espessa e mais leitosa, e essa secreção, ela neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides, além de ajudar seu deslocamento até a uretra, tá? E a próstata, né, que está localizada aí entre a bexiga e o pavimento pélvico, então tá mais na região pélvica, né? Ela libera uma secreção líquida, né? Diferente uma secreção mais clara e fluida, diferente do líquido seminal. E aqui a importância da próstata, né, na fisiopatologia do sistema reprodutor, é porque um dos principais tipos de câncer, né, que acomete o homem, né, é o câncer de próstata, né, que é uma das patologias mais diagnosticadas em homens com idades a partir dos 40 anos. E os sintomas, né, dessa doença são ardência urinária e aumento da frequência de urina, diminuição do jato urinário e uma sensação prolongada de bexiga cheia, mesmo tendo urinado muito. E também presença de sangue na urina, tá? Então, nesse caso, né, a partir dos 40 anos é indicado, né, o exame de toque para os homens para vigilância desse tipo de tumor que acomete muito os homens nessa faixa etária, tá? E hoje é um tipo de câncer que tem
uma responsividade muito boa ao tratamento, né? Então, responde muito bem ao tratamento. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, né, mais chances aí de cura. E aí a gente entra no processo de espermatogênese, né? Que é o processo de formação e desenvolvimento dos espermatozoides, né? Que como eu gosto muito dessa figura, né? Que é basicamente esse movimento aqui de diferenciação dessas células germinativas até o centro, né? Do túbulo seminífero, com esse processo de diferenciação mesmo. Como eu falei, ocorre nos testículos, especificamente nos túbulos seminíferos. E, gente, diferente de outros tecidos, né? A gente já discutiu isso na última aula, que tem muita semelhança entre homem e mulher, né? Todos os outros tecidos, todos os outros sistemas. O sistema reprodutor, não, né? A gente tem uma baita diferença aí da organização e da fisiologia, né? Entre os sistemas reprodutor masculino e feminino. No caso dos homens, né, a gente tem uma diferença aí gritante, porque diariamente, né, acontece uma produção de gametas, né, masculinos, que são os espermatozoides. E são milhares de espermatozoides produzidos todos os dias, que vão sendo armazenados no epidídimo, né, até a sua maturação. No caso das mulheres, não. A nossa formação, né, a nossa produção de gametas é limitada. Então, quando a gente nasce, já ainda na gravidez, né, a gente já tem um número específico de óvulos que a gente vai ter, de folículos que a gente vai ter para o resto da vida. E aí a gente vai ovulando todo mês, né, e liberando aí esses óvulos, mas a gente tem um número limitado. Se eu não me engano, são aproximadamente 400 folículos. Então, por isso que a gente tem uma idade fértil, né? Porque a nossa produção de gametas, ela é finita. No caso do homem, não, né? A gente tem aí uma produção gigantesca desses gametas. E o processo, gente... Nossa, gente, eu não paguei essa foto. O processo de espermatogênese, ele inicia-se, né, com células indiferenciadas, como eu falei, e ele tem basicamente 4 fases, tá? 4 períodos que a gente chama. Primeiro, a gente tem um período germinativo, né? Que é um período basicamente que a gente tem uma intensa mitose, né? Então, essas células, né, indiferenciadas, germinativas, que são células diploides, elas começam a se multiplicar, multiplicar, multiplicar. Então, basicamente, no período germinativo, a gente tem um aumento, né, dessas células germinativas. E aí, essas células germinativas, nesse período, elas são denominadas, né, espermatogônias, né? Esse aumento da população de células germinativas, né, a gente dá origem às espermatogônias. Depois a gente passa por um período de crescimento, que é e aí, o que acontece? Esse primeiro passo aqui, que é o período germinativo, ele é dependente de hormônio. Na verdade, todos esses processos, né, de formação de gameta, vocês vão ver também no caso da ovogênese, né, também é muito dependente de hormônio, são processos hormônio dependentes, tá? Então, aqui, para iniciar esse processo aqui, esse hormônio, né, que é o FSH, produzido pela hipófise, ele é muito importante para se iniciar, tá? E aí, beleza. Então, começa esse processo aqui de formação de espermatogônias. E aí, depois a gente vem... depois acontece Na verdade, gente, o que é dependente de FSH é na fase de crescimento, tá? Não é na fase do período germinativo, não. O FSH é importante para esse período que a gente tem a mudança de espermatogônias para espermatócito primário. O que acontece nessa fase? Com o estímulo do FSH, né? Essas células elas começam a aumentar de tamanho, tá? Elas ainda são diploides, né? Mas elas aumentam muito de tamanho. É um período de crescimento mesmo que a gente chama, que é dependente de FSH. E aí dando origem aos espermatócitos primários, tá? Depois desses espermatócitos primários, eles vão passar por um processo de maturação, que é basicamente, eles sofrem uma meiose, que é a primeira meiose desse processo de espermatogênese, tá?
Então, a célula que antes era diploide, ela passa a ser haploide. Então, ela reduz o seu tamanho, né, pela metade, tá? E se transforma em espermatócitos secundários, tá? Depois, ainda nesse processo, depois essas células passam por um outro processo de meiose, tá? Então, elas, ainda no período de maturação, se dividindo ao meio novamente. Então, elas reduzem novamente, né, de tamanho pela metade, dando origem às espermátides. As espermátides, por fim, elas começam, né, a se diferenciar em espermatozoides. Esse processo a gente chama também, pode ser chamado de espermiogênese, período de diferenciação ou espermiogênese. E essa espermiogênese, é um processo que pode levar até 64 dias, né? Então, a transformação das espermátides, né, que são células haploides bem pequenas, né, e mais maduras, até a formação dos espermatozoides, ele leva aí aproximadamente 2 meses, tá? E aí, gente, só lembrando que esse processo é um processo dinâmico, tá? Então, é uma coisa dinâmica. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui formação de espermatogônias, aqui a gente tem diferenciação de espermátides em espermatozoides, então tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E aí, por isso que acontece essa forma, por isso que esse processo ele é muito rico, né? A gente tem formação de muitos espermatozoides diariamente, né? Os homens têm formação de muitos espermatozoides diariamente. E aqui essa célula madura, né? Para falar um pouquinho da estrutura, né? Da morfologia dessa célula, que a gente às vezes, por ter uma morfologia tão diferente, a gente nem lembra que o espermatozoide é um tipo celular, né? Mas é uma célula, né? E o espermatozoide, ele possui uma organização morfológica, né, composta de uma cabeça, um colo e uma cauda, tá? Então, essa estrutura aqui é bem clássica, né, dessa célula. Temos a cabeça, que ela é formada por um núcleo haploide, lembrando que essa célula passou por até ela diferenciar, né, nesse tipo celular, foram duas meioses, né? Então, são células haploides. E a gente tem aqui o acromossomo, né? Que é uma membrana que contém enzimas que vão ser importantíssimas no processo de penetração do espermatozoide na parede do óvulo da fecundação, né? Então, no processo de fecundação, a gente vai ver lá, quando fecunda, a célula, o gameta feminino, na verdade, é um ovócito secundário. E ele é cheio de camadas de células. Então, para o espermatozoide conseguir liberar seu conteúdo no interior do ovócito secundário, ele precisa ultrapassar essas camadas. E aí o acromossomo, com essas enzimas, tem um papel fundamental, porque é ele que degrada mesmo, né? Consegue liberar essas enzimas que vão degradar essas camadas e garantir a penetração aí na parede do óvulo durante a fecundação. E nós temos a cauda, que basicamente, né, é a estrutura do espermatozoide que vai garantir aí a sua movimentação, né? Lembrando que o espermatozoide é uma célula móvel, né? Uma célula aí que se movimenta por uma função fisiológica, né? Ela precisa chegar ali no sistema reprodutor feminino e fecundar, né? Para acontecer a nidação ali e tal. Então, por isso ela é móvel. E a cauda ela é dividida numa parte final, né? Uma peça final, uma peça principal, que é o meio, né? E a peça intermediária. E na peça intermediária, gente, a gente tem aqui a presença de mitocôndrias, né? Então, a gente tem muitas mitocôndrias no espermatozoide, e essas mitocôndrias, né, tem um sentido de ser delas estarem aí, né? Como eu falei, o espermatozoide ele é uma célula móvel, né? Então, ela precisa se movimentar, e esse movimento depende de energia, e essa energia, ela provém, né, da mitocôndria. Então, por isso que a gente tem aí esse concentrado de mitocôndrias na peça intermediária da cauda. E o colo, que basicamente é a junção entre a cabeça e a cauda, tá? E aí, gente, todo esse processo, né, de produção de gametas masculinos e femininos também, né, mas aqui dando uma focada no sistema reprodutor masculino, ele é muito dependente de hormônio, né? Então, é um processo muito
hormônio dependente. E a gente tem, né, os principais hormônios envolvidos aí, que são os hormônios gonadotróficos e a testosterona. Os hormônios gonadotróficos, né, são os hormônios aí que são liberados pela nossa hipófise, né, que é o FSH e o LH, tá? Aqui esse SCH e o LH, que vão ter um papel importantíssimo, né, para o estímulo, né, desse processo, para todo esse processo aqui de formação dos gametas. E nós temos a testosterona também, que é um hormônio aí importantíssimo, né, para o desenvolvimento tanto dos órgãos genitais, né, do homem, como eu falei, na gravidez, né, para o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino nos homens, né, a gente tem que ter, né, a testosterona, ela é estimulada, né, a sua produção, e também, né, para a formação dos caracteres sexuais secundários do homem, né, que é voz, barba e todas essas características. E aí, o que acontece, né? Quando esses hormônios são liberados lá na hipófise, que é o FSH e o LH, o que eles estimulam, propriamente dito? O que eles estimulam, né? Vamos dizer assim. O FSH, gente, ele induz o início, aquela fase lá a fase de crescimento no túbulo seminífero da transformação de espermatogônias para espermatócitos primários. Então, o FSH ele é importantíssimo para a espermatogênese. Sem o FSH, a gente limita, né, aquela etapa lá da espermatogênese. Então, o FSH ele tem um papel primordial aí na espermatogênese. O LH, por sua vez, ele que estimula aquelas células de Leydig a produzirem testosterona, tá? Então, eles atuam de uma forma, né, em vias diferentes. Então, LH vem, estimula as células de Leydig, as células de Leydig liberam a testosterona vai ser importante tanto para o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, quanto para o desenvolvimento das características sexuais secundárias, né, voz, barba. E a testosterona também estimula a espermatogênese. Então, vocês concordam que o LH, além dele estimular, ele estimula também a espermatogênese, mas de uma forma indireta, através da produção de testosterona, tá? Então, esse é o eixo, né? Hipófise, sistema reprodutor masculino, né? Desses hormônios aí, né? Como que acontece essa conexão, né? Essa comunicação, né, endócrina, que é importantíssima aí para o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino, tá? Então, por isso que a gente vê aí algumas disfunções que acontecem no homem, podem ser endócrinas, né? Porque a gente tem uma comunicação muito importante aí desses dois sistemas, tá? Eles têm que funcionar em completa harmonia. Bom, então assim, gente, de fisiologia de sistema reprodutor masculino é isso, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Trouxe 3 questõezinhas só para a gente dar uma revisadinha, tá? Como eu falei, a gente vai fazer uma aula mais rapidinha mesmo, mas eu tô trazendo tudo que é importante para vocês saberem, tá, gente? Vocês não vão ficar defasadas de nenhuma informação. Aí, só para a gente dar uma revisada, vamos fazer as questões juntas? Bom, então vamos começar primeiro. A testosterona, né, que é o hormônio sexual masculino, ela é produzida pelas células do testículo, né, lá no próximos do testículo, que tem os túbulos seminíferos. Ela é produzida pelas células chamadas de... Quem lembra essa? Células de leite. Oi? Células de leite. Isso, células de leite. Todo mundo concorda?
Aí aqui, só para a gente dar uma revisada, né? Essas células-mãe seriam as células germinativas, né? Então, aquelas primeiras lá, diploides do processo de espermatogênese, tá? Células indiferenciadas. As células, as espermátides e espermatogônias, né? Ele está falando aqui de células também envolvidas no processo de espermatogênese, né? Então, assim, não tem nada a ver com produção de testosterona, né? Tá lá na espermatogênese, são células que estão envolvidas naquele processo mesmo. E as células de Sertoli, alguém lembra o que elas são? E onde que elas estão? Células de Sertoli, elas estão lá no túbulo seminífero também. Vocês lembram que eu coloquei uma figurinha aqui? Elas estão entre, né, as espermatogônias, né? Elas são importantes aí para nutrição e sustentação dos espermatozoides, tá? São células também do túbulo seminífero, mas com essa função aí de nutrir os espermatozoides, tá? Então, nada a ver também com a produção de testosterona. Então, vamos lá. Dentre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, um deles possui função comum ao sistema reprodutor e ao sistema urinário. Esse é A letra C, uretra? uretra, exatamente. Né? Que a uretra está lá no pênis, né? Então, ela é importante porque e é comum porque é por ela que vai passar tanto a urina, né, do sistema reprodutor, do sistema urinário, e vai passar também o esperma, né, do sistema reprodutor masculino, tá? O uréter já é um canal mais que é mais superior, né, mais na região abdominal ali, então não envolve nada do sistema reprodutor, tá? O ducto deferente é o ducto, né, que conecta ali o epidídimo, né, até o pênis, e a bexiga, né, que armazena a urina. Então, nada a ver esses outros órgãos. O processo de formação dos espermatozoides chama-se espermatogênese e é dividido em 4 etapas, sendo a germinativa, que é aquela primeira, né, que a gente tem lá a produção de muitas células germinativas. Depois a de crescimento, né, que é aquela célula diploide, ela aumenta de tamanho, né. Depois a de maturação, né, que ela vai sofrendo meiose. E depois uma outra fase, que é qual? Alguém lembra? Diferenciação. Diferenciação, exatamente, né? Que as espermátides, elas se transformam em espermatozoides, né? Elas se diferenciam em espermatozoides, que é aquele processo que dura lá de até 2 meses, né? E que pode ser chamado de espermiogênese também, tá? Tranquilo, gente, até aqui? Então, aqui a gente fecha, né, a segunda sessão do bloco 4, né? E a gente inicia, né, a nossa terceira sessão com também, né, aspectos fisiopatológicos, mas agora do sistema reprodutor feminino, tá? Então a gente vai também falar, né, desses aspectos que eu falei do sistema reprodutor masculino, mas agora para o feminino, tá? Então, só relembrando, né, que a gente viu na última aula a anatomia desse sistema, né? Então, a gente tem aqui a parte externa, né, do sistema reprodutor, da genitália feminina, né, que é a vulva, ou o pudendo feminino, né, que a gente tem a uretra, clitóris, né, a vulva, que tem os grandes lábios, pequenos lábios e tudo mais. E os órgãos internos, né? Que a gente tem o ovário, né? Que é como se fosse o testículo no sistema reprodutor masculino, né? Que a gente tem a produção dos gametas femininos. A tuba uterina, né? Que conecta, né? O ovário ao útero, que é onde acontece o desenvolvimento do embrião, né? O colo do útero e a vagina, né? Que é o canal aqui que conecta, né, todos esses órgãos internos do sistema reprodutor feminino ao ambiente externo, tá?
Então, de novo, a gente não vai entrar, eu não vou falar da vulva, não vou falar dos componentes da vulva, né? Clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, não vou entrar nesses detalhes, tá? Nesses órgãos, porque em termos fisiológicos, né, não acontece nada de tão importante lá. A gente vai focar aqui no sistema reprodutor feminino muito nos ovários, né? Que são as glândulas, né? Também são consideradas glândulas. Os ovários são as gônadas femininas, né? Onde tem ali a produção dos gametos femininos e também são considerados glândulas, né? E são responsáveis pela ovulação, né? Que é a liberação do óvulo periódica da mulher, né? Na verdade, nem é do óvulo, né? São dos ovócitos secundários. A gente vai ver como é que acontece isso daqui a pouquinho. Mas assim como os testículos, gente, essas glândulas, elas não são responsáveis só pela produção de gametas, elas também produzem hormônios sexuais femininos. E aí, no caso da mulher, né, os hormônios femininos são o estrógeno e a progesterona, tá? São os principais aí hormônios femininos. A gente também tem os gonadotróficos, né, mas os sexuais femininos específicos, né, são o estrógeno e a progesterona. E a gente vai ver que os ovários, né, ele também é revestido por epitélio germinativo. Então, como é um processo de produção de gameta, né, então a gente já sempre espera que vão ter células indiferenciadas ali que vão se diferenciar. Esse epitélio germinativo, né, ele se apoia numa camada chamada túnica albugínea, que tem folículos, tá? Os folículos primordiais. E esses folículos primordiais, eles são formados por ovócitos, tá? Esses ovócitos, eles são envolvidos por células foliculares também. E esses ovócitos é o que eu falei, que a gente já nasce, né, com um número limitado dessas células. A gente, na gravidez ainda, a gente já, ainda no útero da nossa mãe, a gente já tem ali um número de folículos que a gente vai ter para o resto da vida, tá? E aí, nos ovários, a gente tem uma organização, né, de folículos que a gente chama de... A gente tem, né, os folículos que a gente chama de folículos ovarianos de Graafi, que basicamente, gente, são células, são os folículos maduros, né? Então, os folículos primários, eles vão amadurecendo, né? E aí, quando eles estão maduros, a gente chama ele de folículos ovarianos de Graafi, que são células germinativas que vão dar origem aos gametas. Basicamente é isso, tá? E a gente também tem, né, células foliculares. Então, são dois tipos celulares nas gônadas femininas, nos ovários. Os folículos maduros, né, os ovarianos de Graafi, e células foliculares. E essas células foliculares, assim como as células de Sertoli, lá no sistema reprodutor masculino, elas que vão manter, né, as células germinativas. Então, elas são importantíssimas aí no processo de manutenção dessas células germinativas e também são elas que produzem os hormônios sexuais femininos, né, que são o estrogênio e a progesterona, tá? Aqui, né, o que eu falei, quando uma menina nasce, quando a gente nasce, a gente já possui nos nossos ovários cerca de 400 mil folículos de Graafi. Essa é uma quantidade limitada que a gente tem por nossa vida toda. Ao contrário dos homens, né, que produzem espermatogônias, né, durante quase toda a vida no processo de espermatogênese, tá? Então, a gente já nasce com um número específico de folículos de Graafi, tá? Nós nascemos com 400 mil células com potencial de se transformarem em gametas. Mas vocês vão ver que não significa que a gente vai ter isso tudo aqui como se, tipo assim, armazenado, não. Não é isso tudo que a gente tem no nosso estoque, não. No final das contas, isso reduz muito, a gente vai ver. Mas aqui é uma figura histológica, né, do ovário, né, um ovário de uma mulher. Então, a gente tem aqui essa túnica albugínea, né? E aí, abaixo dela, nós temos vários folículos primordiais, tá? E aqui os folículos em crescimento, né? Os folículos de Graafi. E aqui, basicamente, gente,
a organização desses folículos, né? E aqui o folículo é um folículo imaturo e um folículo maduro, tá? Aqui, mais uma vez, a estrutura do ovário, né? Então, ele é um tecido irrigado, né? E a gente tem aí as etapas, né? Da ovulação, basicamente, né? Então, que é todo um processo de ovulação que a gente tem o desenvolvimento desses folículos, né? Até liberar os ovócitos secundários, né? E depois da liberação do ovócito secundário, né? Que é quando acontece, que é que a gente passa todo mês, né? Para mulher adulta, né? Uma vez que a gente sai da puberdade, menstrua, todo mês a gente libera o ovócito secundário, né? E todo esse processo retoma, né? Forma o corpo lúteo aqui, que vai ter produção de estrógeno, isso vai induzir o desenvolvimento de novos folículos, isso tudo é um ciclo, né? Que é o ciclo menstrual. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, e aí, agora a gente vai falar um pouquinho do processo de ovogênese, né? Que é produção de gametas femininos. E aí, então, como eu falei, né, ainda na barriga da nossa mãe, né, quando a gente ainda, no período gestacional, a gente já tem todas as células que têm potencial de se transformar em gametas, tá? E a gente tem, e essas células são divididas nos nossos 2 ovários, né? Uma parte aqui no ovário, outra parte no outro ovário. Então, depois que a gente nasce, né, a gente viu que no processo de espermatogênese, o processo de espermatogênese é muito dependente de hormônio. Aqui também, tá? Então, depois do nosso nascimento, né, por ações hormonais, então é um processo dependente de hormônio. Esses folículos, eles vão aumentando de tamanho e vão se desenvolver num processo chamado ovogênese. E isso se inicia na fase da adolescência, que é a puberdade, tá? Então, por isso que a gente só começa, né, ter ovogênese quando a gente começa a ter aí a liberação desses hormônios, uma ação hormonal, né, que é a fase da puberdade. E a ovogênese, ela é dividida em 3 fases, tá? A gente tem a fase de proliferação, crescimento e maturação. Na fase de multiplicação, gente, a fase de multiplicação ela acontece antes do nosso nascimento, tá? Então, como eu falei, a gente já nasce com o número de ovogônias já pronto, sabe? Tipo, já delimitado, tá? Então, o que acontece nessa fase de multiplicação? Tem muita mitose, né? Que é aquele mesmo processo lá que acontece na espermatogênese. Essas células diploides, elas vão se dividindo, né? E dando origem às ovogônias, né? Que são essas células germinativas aqui, né? Que têm potencial de se transformarem em ovócitos. Depois a gente passa, né, para a fase de crescimento, que é quando essas ovogônias elas começam a ter sua divisão meiótica, né? Então começa a ter uma meiose, que vai ser interrompida que é interrompida e essa célula aumenta de tamanho. Então começa a ter um acúmulo de substâncias no seu citoplasma, tá? Um aumento do seu citoplasma, um acúmulo de substâncias nela, dando origem a esse outro tipo celular que a gente chama de ovócito primário, tá? Isso tudo acontece lá ainda no período gestacional, tá? Então, quando a gente nasce, a gente já tem vários ovócitos primários, tá? Depois, e a gente fica com esse ovócito primário aí até a puberdade, que é o que a gente, que ele teve uma primeira divisão meiótica, né? Aí isso é paralisado, porque para a próxima divisão a gente esse processo é dependente de hormônio. Então, isso fica estacionado, tá? Esse ovócito primário, durante toda a infância da menina. E aí a gente entra na fase de puberdade, né? Alterações hormonais e tudo mais, e a gente entra na fase de maturação. Nessa fase de maturação, o que acontece? Aqui eu falei com vocês que a gente nasce com um número lá de folículos, né? Basicamente aí 400 mil ovócitos primários gerados aí na fase de proliferação, tá?
Mas o que acontece? Apenas mais ou menos 400 que vão se transformar em gametas maduros, tá? Então, nessa fase aqui, o que entra para a fase de maturação é só desses 400 mil, são os 400 que vão se transformar em ovócitos secundários. E esse processo acontece a cada ciclo menstrual, tá? Então, no final das contas, a gente tem aí só uns 400, né, gametas maduros. Isso acontece e ele é liberado, né, em cada mensalmente, né, no processo de menstruação, tá? E aí, beleza. Depois, então, no processo de fecundação ou de menstruação, o que é liberado, né, cada mês, ovulação, né? O processo de ovulação, ele libera, na verdade, é o ovócito secundário, que é essa célula madura e pronta para ser fecundada pelo espermatozoide. Se tiver fecundação, aí que acontece, né, a formação do óvulo, né? Então, o espermatozoide, ele faz alterações lá na célula, né, gerando o glóbulo polar, né, o segundo glóbulo polar, e transformando essa célula, né, num óvulo. Então, o que é fecundado, de fato, né, é o ovócito secundário. Então, esse trem... Bom, então, a cada ciclo menstrual, só um folículo ovariano que vai maturar, né? Liberando só um gameta maduro. Porque dentro do folículo, lá no ovário a gente tem os folículos. É lá no folículo, né, que esses gametas vão se maturar, passar por esse processo que eu falei. E aí é muito interessante que a cada mês essa liberação, né, essa ovulação, ela vai ser feita por um ovário. Então, então, um mês é o ovário direito, no próximo mês é o ovário esquerdo, e eles vão se alternando. A maturação desses folículos, ela se alterna entre os ovários. E aí, a cada ciclo menstrual, né, a gente tem a liberação de um óvulo de um desses dois ovários, tá? E aí, após ele ser liberado, né, pelos ovários, esse ovócito secundário, ele vai ser recolhido pelas fímbrias, que são aquelas terminações das tubas uterinas. Eu não sei se tem foto. Basicamente aqui, ó. Então, o ovário, né, ele todo cheio de folículos, e aí acontece a liberação do óvulo, né? E do ovócito secundário, né? Esse ovócito secundário, ele é recebido, né? Pegado, essas fímbrias, são elas que resgatam esse ovócito secundário e levam ela através das tubas para alcançar aí o útero, tá? E aí, gente, assim como acontece no sistema reprodutor masculino, né? Esse processo de ovogênese, né, de produção de gametas femininos, ele também é dependente de hormônio, tá? E aí, esses hormônios, no caso do sistema reprodutor feminino, ele é muito importante para que aconteça, né, o ciclo reprodutivo da mulher, né? Então, a gente precisa aí do funcionamento normal desses hormônios para que aconteça a ovulação, né, e a possibilidade aí de uma reprodução, né, de uma fecundação. Gente, que gritaria que tá na rua, meu Deus. Os hormônios sexuais femininos, né, como eu falei, os principais são o estrógeno e a progesterona, tá? E aí eles são produzidos nos ovários durante toda a vida reprodutiva da mulher. Depois que a gente para de ter ovulação, né, que o nosso estoque de folículos ele termina, a gente tem uma queda abrupta dessas células, tá? Mas além, né, dos hormônios sexuais femininos, a gente tem os hormônios os gonadotróficos, que também são importantes ali para o ciclo reprodutivo da mulher, que são os mesmos do homem, tá? Que é o FSH, que é produzido pela hipófise, e o LH, que é produzido pelo hipotálamo. E todos esses hormônios, gente, eles são responsáveis por promover o desenvolvimento do endométrio, tá? E caso não haja uma fecundação, essa produção hormonal diminui e acontece a menstruação.
Então, a menstruação nada mais é, né? Então, assim, tudo isso acontece de uma forma organizada, né, para receber a fecundação, que é o quê? O espermatozoide alcançar o ovócito secundário, né, penetrar no ovócito secundário e ter a formação do embrião. E aí, esse processo, né, que a gente chama de nidação, né, que é aí a junção do espermatozoide com o ovócito secundário, e o processo de fecundação, para ele acontecer, né, e o embrião se desenvolver, ele tem que alcançar, né, ele tem que se inserir, né, na mucosa do útero, que é o endométrio, né? Então, o desenvolvimento desse tecido, né, do endométrio, ele é todo regulado por esses hormônios, para que aconteça a gestação. Então, quando não tem a gestação, todo aquele endométrio formado, ele não faz sentido estar ali. E aí a menstruação nada mais é que a descamação desse tecido, do endométrio, né? Então, não houve fecundação, a gente tem uma queda hormonal abrupta, e aí esse endométrio, né, ele descama, que é o processo de menstruação. E isso, gente, como eu falei, é muito regulado por hormônio. Então, aqui eu coloquei as fases, né, que a gente tem aqui do processo de ovulação, ou de reprodução da mulher, né, das fases, de liberação de óvulo, né, o ciclo menstrual, basicamente, né, é todo orquestrado, né, por hormônios, né. Então, o que que acontece? A gente tem o FSH, que ele tem assim como no homem, né, que ele estimula lá as células do túbulo seminífero, né, para produção de espermatozoides, né, da espermatogênese, o FSH na mulher, ele também estimula as células do folículo ovariano para produzir estrógeno. Então, o FSH, ele é um ponto de partida ali para estimular a produção de folículo, né, para realmente estimular as células do folículo ovariano. Aí, então, o FSH, ele vai estimulando, né? A gente tem um aumento do FSH, a fase folicular aqui, né? Estimulando os folículos e tem um aumento desse hormônio. Aí, a gente tem um pico, né? Desse hormônio. E aí, quando a gente tem um pico desse hormônio, ele vai aumentando, aumentando até o pico dele. Esse FSH, vocês lembram que as células do folículo que vão produzir o estrógeno? Então, o estrógeno ele acompanha muito o FSH. Então, à medida que o FSH vai aumentando, o estrógeno também vai aumentando, né? Porque ele estimula as células do folículo ovariano e as células do folículo ovariano vão produzindo estrógeno, tá? Assim que os níveis de estrógeno eles aumentam muito, o hipotálamo começa a iniciar a secreção do LH, porque é o LH que controla a liberação do óvulo. Então, gente, ó, os gonadotróficos, que é o FSH e o LH, eles são importantíssimos para duas funções. O FSH para estimular o folículo, então é o principal aí para estimular o folículo, e o LH para ovulação, tá? Então, são esses dois hormônios principais aí para os processos de desenvolvimento do folículo, FSH, ovulação, LH. Então, só que aí o LH, ele é dependente do estrogênio, então a gente precisa do estrogênio para dar o sinal, né, para a hipófise, para o hipotálamo liberar o LH. Então, vai aumentando estrogênio, 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 até o pico, né, que começa a secreção do LH. Quando o LH é liberado, aí a gente entra na fase ovulatória, né? Então, libera o ovócito secundário, né? Que é o processo de ovulação. Depois que ovula, aí é isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Ovulou, aqui é ovulação. A gente entra na fase, né, como se fosse uma recuperação, né? Tem a formação do corpo lúteo, que o corpo lúteo, ele é o principal produtor de progesterona.
tá? O corpo lúteo é essa estrutura, né, celular aqui do folículo que vai produzir progesterona. Então, a gente entra na fase lútea, que a gente tem essa formação do corpo lúteo, que produz progesterona. Então, a gente tem um aumento, inclusive, de progesterona aqui nessa fase lútea. E aí, todo esse processo, né, se reinicia. Aí, os níveis de progesterona vão diminuindo à medida que o FSH vai aumentando. E a gente vai entrando nessa fase folicular de novo. Então, aqui, ó, vamos, sem ver os nomes lá. Então, aqui a gente tem estímulo de FSH, né? Que vai, o FSH ele estimula, né, a maturação desses folículos. À medida que ele vai estimulando esses folículos, eles vão aumentando de tamanho, vão se maturando, a gente vai ter mais aumento de estrogênio, né? Porque o estrogênio é produzido por essas células aqui do folículo, tá? Esse aumento de estrogênio, ele estimula a liberação desse ovócito secundário. E como é que esse ovócito secundário ele é liberado? Com a produção de LH. Então, esse aumento de estrogênio estimula o aumento de LH. Tem ovulação. Ovulou, produção de corpo lúteo. Corpo lúteo produz quem? Progesterona. Então, a gente tem aumento dos níveis de progesterona aqui nessa fase lútea. E assim é todo o ciclo, tá? Que dura aproximadamente 30 dias. Então, basicamente, essa é a orquestra, né, que acontece na gente todo mês. Eu gosto muito aqui dessa figura que correlaciona os hormônios hipofisários, né, os gonadotróficos, o FSH e o LH, os hormônios ovarianos, né, que são produzidos lá no ovário, o estrogênio e a progesterona, o ciclo do óvulo, né, então a maturação do óvulo, do ovóculo, até o ovóculo secundário, né, e a camada de endométrio. Então, eu gosto muito dessa figura porque ela relaciona todas essas informações, né? Hormônios, maturação dos gametas e formação do endométrio. Que são coisas, as três coisas estão intimamente relacionadas, né? Durante o período de menstruação, né? Durante todo o período aí de menstruação. E aí, gente, o que acontece? O novo ciclo menstrual, ele vai se iniciar quando esses baixos níveis de estrogênio e progesterona começam a estimula a produção de FSH. Então, o que inicia esse aumento de FSH? É quando a gente tem baixos níveis de estrogênio e progesterona. Então, ó, começando aqui do dia zero, nós temos baixos níveis de estrogênio, então descamou aqui, né, o endométrio, tá na menstruação. Folículos imaturos. Isso estimula a produção de FSH. Então, a gente tem aqui a fase folicular. Então, o FSH aumenta e estimula folículo. Vai estimulando aí a produção, a maturação dos folículos, né? Então, aqui já vai maturando. Maturando o folículo, a gente tem estímulo para a produção de estrogênio. O estrogênio vai aumentando. O estrogênio a gente viu que é importante para a formação da camada do endométrio, né? Tanto estrogênio quanto progesterona. E aí, quando a gente tem aumento de estrogênio, isso estimula o LH. LH aumenta, pico de LH ovula. LH é o principal hormônio aí gonadotrófico para ovulação, ele que é o responsável pela ovulação. Ovulou, aqui a gente ainda tem níveis aumentados de estrogênio. Ovulou, formou corpo lúteo. Corpo lúteo começa a produzir quem? Progesterona, que também é importante para desenvolvimento de endométrio, né? Então, a gente tem aqui toda bonitinha a camada de endométrio. Até, né, que esses níveis desses hormônios vão diminuindo, caindo, né? Descama, porque eles caem muito, né? Então, não tem mais manutenção de endométrio. Aí, inicia todo esse processo de novo, né? Quando esses níveis, esses dois hormônios ovarianos diminuem muito e estimula o FSH. E aí, todo esse processo reinicia, tá? A ovulação, ela acontece aí no 14º dia aproximadamente, né? Tendo uma média aí de 28 dias do ciclo. E é basicamente essa organização. Tranquilo, gente, aqui, até aqui? Porque essa parte de hormônio acaba que às vezes confunde as pessoas. Tranquilo? Entenderam?
E aí, gente, o estrógeno, ele é o principal hormônio feminino, tá? Ele participa dos processos tanto da ovulação, da concepção e da gestação. Além desse processo, né, mais específico do sistema reprodutor feminino, ele também é um hormônio que tem um papel aí na integridade óssea e também de regulação de níveis de colesterol. Então, por isso que acontece? Quando a mulher ela entra na menopausa, ela tem uma queda abrupta desse hormônio. E aí ela tem mais predisposição para ter osteoporose, né? Por quê? Porque esse hormônio que faz a regulação dos níveis, regulação da integridade óssea, tá? Então, a gente tem a menopausa, não vai mais ovular. Então, os hormônios lá do ovário, eles diminuem muito, porque esses hormônios são produzidos pelos folículos, né? Pelas células lá do folículo. Então, por isso que é muito indicado, né, nessa fase da vida, né, a reposição hormonal para a regulação desses eventos, tá? Dependentes de estrógeno também. E aqui eu trouxe, né, a principal doença que acomete aí o sistema reprodutor feminino. Aqui eu não tô falando de doença sexualmente transmissível, a gente vai falar mais na parte de gravidez, na próxima sessão. Deixa eu falar de forma geral também. Mas aqui do sistema mesmo que eu quis trazer, que é o câncer do colo do útero, né? Que pode estar muito relacionado à infecção pelo vírus HPV, então já é demonstrado, né, que a infecção pelo HPV ela é um estímulo, né? Ela é ela leva predisposição, né, para indução do câncer do colo do útero. Fatores de risco, né, para o desenvolvimento desse tipo de câncer: tabagismo, uso contínuo, né, de pílulas, higiene inadequada, mudança frequente de parceiro e algumas outras infecções, né, do sistema reprodutor feminino aumentam o risco do aparecimento dessas lesões tumorais, tá? Os sintomas, né, eles são basicamente corrimento vaginal, que pode ter sangue, né? Sangramento durante as relações sexuais, além de dor pélvica em casos mais avançados. E aqui, né, fica o alerta, né, que a gente tem um exame, né, para detecção desse câncer, que é um exame super acessível, né, que é o Papa Nicolau. Então, a saúde da mulher, ela envolve muito, né, esses exames periódicos, principalmente para detectar esse tipo de doença, tá? Que também responde muito bem ao tratamento, principalmente se for feito um diagnóstico precoce, tá? Então, é indicado, né, para a mulher sempre fazer esse check-up, né, do sistema reprodutor feminino, que é um Papa Nicolau tranquilo, acho que é a indicação de 6 em 6 meses, se eu não me engano. O câncer de colo do útero, ele basicamente, ele acomete, são células tumorais que acometem aqui, né, no colo, basicamente no colo do útero, né? Nós temos um acometimento, né, dessa região. Só uma figurinha para demonstrar, né? Então, é bem nessa região do colo do útero mesmo. Então, por isso que no exame lá, nesse exame do Papa Nicolau, é possível detectar essa morfologia, né, de células tumorais. E eu trouxe essas três questões também para a gente dar uma revisada, mas assim, de sistema reprodutor feminino, né, fisiologia, fisiopatologia, as principais informações são essas. Tranquilo até aqui, gente? Ô, professora, Pode falar. tem a idade adequada para poder fazer o exame? Por exemplo, a partir de O 21 anos? preventivo? Isso. O preventivo eu acho que para quem tem vida sexualmente ativa, na verdade, é para quem tem vida sexualmente ativa, né, gente? Aí, assim que você inicia sua vida sexual ativa, já é indicado, tá? Ah, Aí, se eu não me engano, é de 6 em 6 meses, viu, Gislaine? Ou anual. Mas aí, se você não tem uma vida sexualmente ativa, não, eu acho que não é um exame indicado, né? Porque aí você pode romper, né?
Esqueci. O ímen, né? O ímen. E então é indicado para quem tem vida sexualmente ativa. Entendi. É porque eu já ouvi falar que era a partir de 25 anos. Não. Eu acho que é assim que você tem vida, assim que você já inicia sua vida sexualmente ativa, você já pode fazer. Uhum. Ô, professora, Oi. outra dúvida. No caso de uma pessoa que tem o ciclo menstrual desregulado, ali, aí quando tá ali, antes de iniciar, quando tá iniciando, né, a maturação e tudo mais, aí não é estimulado a produção do FSH, por isso que esse ciclo, ele é desregulado, e aí a pessoa fica sangrando, sangrando. Ah, você fala quando no início da menstruação? Não, por exemplo, uma pessoa que tem um ciclo menstrual muito longo, por exemplo, chega a ficar 2 semanas menstruando. Ah, sim. Que aí o corrimento é mais leve, né? Que o fluxo é mais leve. É uma desregulação hormonal mesmo, Gislaine. Então, assim, você vai ter níveis. Aí vai ser, por exemplo, se ela tá sangrando muito, vamos pensar aqui. Isso, o FSH não vai aumentar. Então, ela vai ter uma baixa de FSH, baixa de estrogênio, né? Então, ela vai ficar sangrando muito. Isso vai ser a camada, a liberação do endométrio vai sendo feita a liberação do endométrio vai sendo feita de uma forma bem lenta, tá? É uma desregulação hormonal, totalmente hormonal. Por isso que os tratamentos, né, envolvem muito o uso de anticoncepcional, né, porque é um tratamento hormonal, para tentar regular aí essas fases, tá? Entendi. Obrigada. Mas é muito lindo, né, a fisiologia disso. A gente começa a entender, quando a gente entende, assim, essas alterações hormonais, é muito doido. É verdade. E é muito complexo, né? Principalmente na mulher. Não, gente, a mulher, nossa senhora, é tudo mais complexo, né? É, verdade. Essa parte é toda complexa. Bom, então vamos lá. Os hormônios são importantes controladores do ciclo menstrual, né? Como a gente viu. Aqui tô vendo, tô fazendo essa três, tá? Das alternativas abaixo, qual contém os hormônios relacionados ao desenvolvimento do folículo e ovulação? Então, são dois hormônios. Um importante aí para o desenvolvimento do folículo e outro para a ovulação. Qual que vocês acham? Os principais hormônios Seria envolvidos nesses dois processos. o LH, Oi? FSH e LH? Isso, exatamente. Então, a gente viu, né, que o FSH é ele que inicia, né, é o aumento dele, né, que estimula a produção dos folículos, né, então ele é um folículo estimulante, o nome dele já diz isso, né, hormônio, folículo estimulante, e o LH que induz a liberação do óvulo, tá? Então, é a letra A, isso mesmo. Ó, o principal hormônio sexual feminino, conforme já citamos anteriormente, é o dentre outras funções, né? Esse hormônio também é responsável por manter sob controle alguma coisa, né? E por regular os níveis de qual hormônio que vocês acham que ele está falando? É o estrógeno. Isso. E o estrógeno. E aí, as funções, né? Ele mantém sob controle o quê? O
colesterol? Agora eu fiquei. Ele regula os níveis, né, de colesterol, que aí seria o 3, e ele também, né, ele mantém sob controle. A osteoporose. Exatamente, né? Então é um hormônio aí que eu achei meio errado assim o jeito que ele escreveu, né? Ele mantém sob controle, na verdade, os níveis do tecido ósseo, né? Os níveis de cálcio no tecido ósseo, né? Ele faz uma regulação óssea, né? Ele não mantém sob controle a osteoporose, porque a osteoporose não é uma coisa fisiológica, não é uma doença. Achei que ficou meio esquisito aqui, mas ele quis dizer isso, né? Que é um hormônio que, se a gente tem queda nele, né? Como ele regula os níveis, né? Do tecido ósseo, né? Da regulação óssea, é um importante hormônio aí da regulação óssea, ele pode estar associado, né? A baixa dele à osteoporose, tá? Bom, os hormônios são os responsáveis por promover o desenvolvimento do endométrio, que irá preparar o órgão para uma possível gestação. Caso não ocorra fecundação, a produção hormonal diminuirá e ocorrerá a menstruação. O novo ciclo menstrual irá se iniciar quando os baixos níveis de estrógeno e progesterona estimularem a produção de. Quando o estrógeno e a progesterona baixa, que aí teve descamação lá do endométrio, isso estimula a produção de qual hormônio? Que vai dar o início ao ciclo? Vai estimular o folículo. O FSH? Exatamente, exatamente. Então, a baixa estrógeno e progesterona liberou já o óvulo e tudo mais, descamou o endométrio. A gente tem que estimular esse folículo de novo, que aí o estímulo pelo folículo que vai dar todo o início do processo. Estimula o folículo, vai ter aumento de estrógeno, aí vai começar a produzir a camada de endométrio, tá? Aí o aumento de estrógeno induz o aumento do LH, que vai levar a ovulação. Ovulou, teve formação do corpo lúteo lá dentro do folículo. O corpo lúteo vai e produz progesterona, a progesterona aumenta. Até que isso tem uma queda abrupta, né? E aí, a queda desses dois hormônios ovarianos, né? Descama o folículo, o endométrio, e aí, essa queda desses hormônios ovarianos estimula de novo o FSH e assim sucessivamente, todo mês. Beleza, gente? Com isso, a gente fecha, né, essa parte de sistema reprodutor feminino e feminino, e a gente entra agora na fisiologia da gravidez, tá? Que a gente vai falar um pouquinho, né, da fisiologia da gravidez, do parto e da lactação, tá? Que são essas mudanças, né, que acontecem aí no corpo da mulher durante o período gestacional. Bom, então tudo começa, né? A gente viu todos os componentes do sistema reprodutor masculino, os componentes do sistema reprodutor feminino, e aí o objetivo desses sistemas, né, é a fecundação, né? E isso acontece através do ato sexual. O ato sexual, ele só inicia também, ele começa, né, pelo desejo sexual. Então, o desejo sexual, né, do homem e da mulher, ele é regulado aí por fatores endócrinos, né? Então, é dependente de hormônio. Então, no caso, aqui bem focado na mulher, tá, gente? Quanto mais estrogênio, né, mais aí, isso está muito ligado ao desejo sexual feminino, no aumento de estrogênio. Sensoriais, fatores sensoriais, então a gente tem aí sinais químicos, né, que são os feromônios, que são liberados, né, sentidos aí pelo olfato, e também estão associados aí ao desejo sexual, e também fatores psíquicos, né, que geram aí a libido no indivíduo. Então, tudo isso aí é importante para a ocorrência do ato sexual. Uma vez que acontece o ato sexual, né, para acontecer, na verdade, a gente tem alterações também no nosso corpo, né, para a ocorrência da recepção, né, para a ocorrência do ato sexual. Então, acontece a fase de excitação. Nessa fase de excitação, nós temos alterações no nosso corpo, né, vasodilatação e tudo mais, e estímulo principalmente das glândulas de Bartholin,
que são glândulas presentes no canal vaginal, que liberam e secretam muco lubrificante na vagina para a recepção do pênis. E aí, o ato sexual efetivo, né, assim, ele só vai ser efetivo no sentido de fecundar, se tiver um ovócito secundário disponível lá para ser fecundado pelo espermatozoide. Né? Então, um dos objetivos do ato sexual, falando fisiologicamente, né, que é a reprodução, né, que é a fecundação, ele só vai ser efetivo, então, se tiver disponível para ser fecundado. Então, é muito delimitado naquele período lá de ovulação, né? Que a gente tem a liberação do ovócito secundário lá pelo ovário, né? Ele vai pelas tubas uterinas, então, nesse período, né, o espermatozoide chega e consegue fecundar. Então, ele vai ser efetivo ali naquele período. E aí, é interessante dizer que esse ovócito secundário, depois que ele é captado, né, pelas fímbrias da trompa uterina, do tubo uterino, ele fica viável por até 24 horas, tá? Então, o ovócito secundário fica lá, disponível por até 24 horas. Passou esse tempo, ele já morre, tá? Não fica mais viável. No caso dos espermatozoides, né, uma vez que eles alcançam o sistema reprodutor feminino, eles podem ficar, devido àqueles líquidos que a gente falou, né, do esperma, líquido seminal, prostático, tudo permite, toda aquela estrutura, né, a estrutura do espermatozoide, na verdade, né, toda, ela garante uma sobrevivência aí de até 48 horas no corpo da mulher, tá? Então, aí, a gente tem essa janela aí para fecundação. Bom, então, o que é importante, né, na parte de fecundação, em termos de gameta feminino, é a disponibilidade do ovócito secundário. Então, aqui eu trouxe a estrutura desse ovócito secundário, né, que foi liberado lá pelo folículo. Esse ovócito secundário, gente, ele é uma célula, né, que é envolta por uma rede de filamentos glicoproteicos aqui em azul. Então, a gente tem glicoproteínas aqui que a gente chama de zona pelúcida, tá? Então, tem essa primeira membrana aqui. E externamente à zona pelúcida, a gente tem várias células foliculares que vieram do ovário, que a gente chama de corona radiata, tá? E o ovócito secundário aqui, né, e o primeiro glóbulo polar, né, que foi desenvolvido na maturação dessa célula, né, e aqui a gente já percebe que aquela importância do acromossomo, né, lá do espermatozoide, porque ele tem que digerir todas essas camadas para alcançar, né, aqui o interior, né, dessa célula, tá? O ovócito secundário. Então, aqui eu trouxe uma figura, né, da fecundação propriamente dita. Então, como eu falei, aqui a organização do ovócito secundário, então, corpúsculo polar, primeiro corpúsculo polar, glóbulo polar, zona pelúcida aqui, né, essa membraninha aqui, essa membrana clarinha, e a corona radiata, né, que são essas células, né, do ovário aqui em volta da zona pelúcida. Então, quando vai ter a fecundação, a primeira coisa que acontece é a ligação do espermatozoide nessa zona pelúcida, tá? Então, o que ele faz? Primeiro, para ele se ligar, né, à zona pelúcida, que é essa membrana mais interna, ele tem que passar pela corona radiata. Então, ele já usa, né, as enzimas para poder conseguir alcançar essa membrana mais interna, tá? Que usa o acromossoma, tá? Essa vesícula cromossoma tem várias enzimas, né, que vão digerindo essas células granulosas. Aí o que acontece? O espermatozoide, quando usa, né, dessas enzimas e tudo mais, ele consegue penetrar, né, através dessa zona pelúcida. Então, aqui tá mostrando, né, ele atravessando essa membrana, né, e fazendo uma fusão das membranas citoplasmáticas, tá? Do espermatozoide e do ovócito
secundário, tá? Que é essa célula mais interna aqui. Então, beleza. Então, quando ele libera, né? Quando ele atravessa essa zona pelúcida e funde com as membranas plasmáticas, o espermatozoide ele sofre algumas alterações, tá? E forma uma membrana que a gente chama de membrana de fecundação. E essa membrana de fecundação impede, né, que outros espermatozoides se liguem nesse ovócito, tá? Aí, beleza. Uma vez que ele liberou o conteúdo no citoplasma do ovócito secundário, a meiose, que estava paralisada, né, ela se inicia, ela se reinicia, e aí a gente tem a maturação dessa célula, né, formando o óvulo e do segundo corpúsculo polar, tá? Então, só quando o espermatozoide se liga nesse ovócito secundário que a gente tem a formação do óvulo, tá? Maturação do óvulo. E aí, gente, a fecundação propriamente dita, né? Depois, aproximadamente 30 a 36 horas depois que fecunda, esse zigoto, né, que é essa junção aí, né, do espermatozoide com o óvulo, ele começa um processo de divisão, né, que vai dar origem ao feto, né? Então, são várias células germinativas, né, e cada pedacinho aqui vai dar origem a uma estrutura específica, né? Então, nós temos aqui uma camada que vai dar origem à placenta, o ovo, né, que vai dar, um conjunto de células embrionárias que vai dar origem a um embrião. Então, tudo isso isso acontece, assim, bem rapidamente depois que fecunda. Após as primeiras 5 semanas de gravidez, né, então, um mês e um pouquinho, a placenta ela vai se tornar o principal órgão de produção de estrogênio. Então, antes era no ovário, né? Agora vai ser na placenta. E aí, esse aumento de estrogênio, ele se eleva mais de 100 vezes em relação ao início da gravidez. Então, tem um aumento aí do estrogênio. E a placenta, ela também secreta muita progesterona, que vai ser muito importante para nutrir, né, e dar condições de estabilidade do feto durante todo o período gestacional. Então, nós temos aumento desses dois hormônios ovarianos, né, em grande quantidade durante o processo de gravidez. E aí, falando especificamente, né, da gestação, várias mudanças vão acontecer no corpo da mulher. Não só estéticas, né, mas assim, hormonais e fisiológicas, né? E didaticamente, gente, é dividido, né, em 3 fases. A gestação da mulher, ela é dividida em 3 fases, que são os 3 trimestres. Então, nós temos, aqui eu trouxe foto do feto, né, então a gente já vê que temos alterações importantes aqui, né, desse feto, desenvolvimento desse feto. E didaticamente a gente mostra essas alterações na mulher nesses 3 períodos, né, 3 trimestres. No primeiro trimestre, né, primeiro acontece uma adaptação do embrião e a placenta em desenvolvimento, né? Então tá tudo desenvolvendo ali no primeiro trimestre, né? Tanto o embrião quanto a placenta. Então, são células germinativas que vão se diferenciando. Então, a gente tem um aumento muito grande do metabolismo que vai estar acelerado de todas as funções. Então, na mulher, a mulher sente muito, né? Porque a gente tem um aumento da frequência cardíaca, respiratória, porque o feto ele precisa de mais oxigênio. As fibras musculares do útero ela começam a aumentar de tamanho, né? Expandindo mesmo, né? Porque começou um processo ali de crescimento, né? De um corpo estranho, a priori. E aí isso tende a pressionar a bexiga, né? Então, por isso a mulher começa a ir mais no banheiro. E também tem um aumento do tamanho e peso dos seios, né? Porque a gente vai tendo maior irrigação, né? Aumento uma maior quantidade de vasos sanguíneos que vão sendo distribuídos para lá, tá? O segundo trimestre, ele é caracterizado, né, por uma expansão do útero, tá? E aí ela já vai, a expansão ela já ultrapassa a borda da pelve, então já tem uma perda da delimitação da cintura, né, na grávida.
acontece um relaxamento da musculatura intestinal, né? Porque está muito focada mais na musculatura uterina, né? Então, tem uma diminuição das secreções gástricas, por isso que muita grávida tem refluxo, né? Porque você tem menos liberação de enzimas de conteúdo de líquido gástrico mesmo, que vai digerir mesmo o alimento, então pode ter refluxo e também pode ter uma redução da frequência, né, de evacuação. E aí, e a frequência cardíaca também, né, vai estar mais alta, porque o útero e os rins vão precisar de muito sangue, né, para poder irrigar lá na placenta o embrião, o feto, né. E o terceiro e último trimestre, né, que o feto ele está em crescimento, e aí ele está em intenso crescimento, então ele pode restringir, ou ele pode se aproximar do diafragma, né, e pressioná-lo. Então, por isso que as grávidas ficam mais ofegantes, né, tem mais dificuldade de ficar se movimentando, por conta da respiração mesmo, porque começa a pressionar muito o diafragma. E aí, à medida que esse feto cresce também, as costelas vão sendo empurradas para fora, né? Os ligamentos da pelve do quadris vão ficar mais distendidos, então, por isso que a mulher ela sente mais dores, né? No esqueleto de forma geral. Também a gente tem um contínuo, né, pressionamento da bexiga, então aumenta a vontade de urinar. Nessa fase, né, já tem a secreção de colostro, né, que é aquele primeiro líquido que começa a sair na mama da mulher. E por conta de todo esse contexto e tudo mais, é o período que a mulher ela fica mais vulnerável, né, com mais vontade de repousar e dormir, porque tem uma alteração em toda a sua estrutura, né, óssea, muscular, hormonal, né, endócrina. E aí, beleza. Então, depois dessas, quando acontece o parto, né? Aqui a gente vai falar da forma fisiológica, né? Que a gente chama de parto normal, que é um processo involuntário, né? Que acontece. Ele é conduzido pelas partes irracionais e mais primitivas do nosso cérebro, tá? Que é o hipotálamo e a hipófise. E isso é muito interessante porque justamente para não ser tão racional. Então, quando uma mulher, por exemplo, está no trabalho de parto, a área que está menos ativa do cérebro é o neocórtex, que é a nossa parte racional, tá? Que controla essa parte mais de racionalização. Nesse momento também do parto, a gente tem liberação de vários hormônios, então é também um momento, né, um período altamente dependente de hormônios, né? Então, a gente tem aumento de ocitocina, que vai induzir, né, contração do útero e ejeção de leite. Tem aumento de endorfinas, né, que são analgésicas, né, que vão diminuir ali a liberação, a sensação de dor. Prolactina, que vai aumentar a produção de leite, e prostaglandina, que vai dilatar o útero. Vai ser importante para o preparo da dilatação do útero para dilatação, tá? É um mediador inflamatório que vai vasodilatar. E aí, é também interessante, que eu trouxe uma curiosidade, que, então, assim, é um momento, né, que o corpo todo é preparado para esse momento, né? Então, a gente tem ali um estímulo, né, mais irracional, que a gente não fica racionalizando tanto, né, controlado pelo hipotálamo e hipófise, liberação desse tanto de hormônio, né, que vai ser importante para a contração, para a analgesia da mulher. Mas qualquer estimulação, qualquer situação, né, nesse momento do parto, que estimular produção de hormônios tipo adrenalina, pode estimular essa área do cérebro, né, que é o neocórtex, e inibir todo esse processo fisiológico, né? Então, frio intenso, medo, insegurança, vergonha, preocupações, um ambiente muito iluminado e barulhento, são atividades que estimulam a produção de adrenalina e com isso pode dificultar o parto. Então, principalmente hoje, né? Tá muito na moda parto humanizado, né? É sempre feito de uma forma, realmente, deve ser feito de uma forma humanizada, né? Porque fisiologicamente, olha como isso tudo pode alterar, né? Então, é pensar em todo esse contexto, né?
e tentar estimular, né, o mais fisiológico possível, tá? E o que acontece, gente? A dilatação do colo do útero, porque o colo do útero é bem fechadinho, né? A gente viu lá que isso também tem um porquê de ser, né? Para diminuir possibilidade de infecção, né? E segurar propriamente o embrião até ele ficar bem formado. Então, ele é bem fechadinho. Quando vai ter o parto, né? Ele começa a se dilatar. Tem todo esse processo fisiológico que eu contei. Só que aí da dilatação até o nascimento do bebê, isso não acontece de uma hora, né, para outra. Isso vai acontecendo gradativamente, de uma forma progressiva, vai dilatando até ter um espaço ali para o bebê nascer. E a gente fala que esse trabalho, né, esse processo, né, ele é dividido em duas fases: a fase latente e uma fase ativa. Na fase latente é quando inicia-se, né, o processo. Para a primeira gestação, pode durar até 8 horas. A partir da segunda gestação, né, uma mãe de segunda viagem, né, esse processo, né, de latência, ele já demora menos, né, até 5 horas. Nessa fase, o colo de útero não se dilata muito, mas começa a se dilatar. E as contrações, elas vão sendo mais espaçadas, né? Então, acontece num período de 20 minutos, mais ou menos, e duram muito pouquinho. Então, acontece a contração, demora um pouco, né, para poder acontecer a próxima, e ela não dura tanto. E aí, isso vai acontecendo de uma forma progressiva, até chegar na fase ativa. Essa fase ativa, né, que é para expelir mesmo o bebê, ela pode durar até 12 horas, né? E aí, nessa fase, a dilatação do útero e as contrações, elas vão aumentando muito. Na fase final dessa fase ativa, os intervalos podem ser de um minuto e meio, mais ou menos, e cada contração pode durar até 1 minuto, mais de 1 minuto um pouquinho, né? Então, é 1 para 1. Tem o intervalo, aí você fica esse tempo todo dilatando, até o bebê ser expelido, tá? Então, por isso que esses partos normalmente são mais demorados, né? Porque é um processo lento e gradativo, é um processo mesmo. Bom, então, assim, a fisiologia é essa, né? E o parto, ele é muito bem-vindo, né? Para uma gravidez desejada e tudo mais. Mas, né, na vida moderna, a gente hoje tem os métodos contraceptivos, né? Para evitar que essa fecundação aconteça, tá? Então, os métodos contraceptivos, eles são divididos em grupos, né? Então, nós temos os métodos comportamentais, métodos de barreira, os hormonais e os cirúrgicos. Os comportamentais, né, envolve aí tabelinha, temperatura, vale ressaltar aqui, gente, que nenhum método é 100% seguro, né? O mais seguro aí é o cirúrgico, né, que são irreversíveis também. E mesmo assim, nem sempre, né, já tem alguns casos, né, que a pessoa fez vasectomia, ainda conseguiu ter um filho e tudo mais, não é 100%. Mas são os mais próximos de 100%, são os métodos cirúrgicos. Então, independente, né, de qual método for escolher, sempre lembrar que nenhum método é 100% eficaz. E o mais interessante, né, para contracepção, né, é a junção de dois métodos, né, 2 ou mais métodos. Então, existem os métodos comportamentais, né, que é a tabelinha de entender mesmo o seu ciclo menstrual, né, para poder, porque a gente viu que o período mais crítico, né, é aquele período de ovulação, né, que o ovócito secundário vai estar disponível ali. Então, entender o próprio ciclo é muito importante, tá? Tem a temperatura basal, mas assim, é muito pouco confiável, né? Que é para medir a temperatura mesmo do colo do útero. Muco cervical, que também. Tudo indicativo do período de ovulação, tá, gente? O comportamental é para entender mesmo, esses 3 aqui, entender o período que tá, né? Para poder evitar ato sexual nesse período. E o coito interrompido, né? Que é a retirada, né, do pênis no momento da liberação do esperma, para não ter
os espermatozoides não alcançarem, né, as partes internas do sistema reprodutor feminino. Mas, assim, recomendo nunca usarem, né, apenas os métodos comportamentais. Vocês têm que sempre orientar, né, as pessoas sobre isso, porque não são eficazes, né? São os menos eficazes. Tem os métodos de barreira e outra coisa, né? Aqui a gente está falando de métodos contraceptivos, né? Mas lembrar que existem outras coisas associadas, né? Que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, os métodos comportamentais, eles não protegem em nada, né? Com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Os únicos que protegem, né, são os métodos de barreira, né? Que são as camisinhas, o diafragma e os espermicidas. Nem os espermicidas, né? Só as camisinhas mesmo. E o diafragma. Temos os métodos hormonais, né, que são os contraceptivos orais, né, que tem várias formas farmacêuticas, né, orais, injetáveis, adesivos, e a contracepção de emergência, tá? Os métodos cirúrgicos, né, que é a vasectomia ou a laqueadura, né, vasectomia, né, que impedem, né, tanto a espermiogênese quanto a espermatogênese, como a ovogênese, né? E temos os dispositivos intrauterinos, né, que podem ser hormonais ou não. Então, basicamente, são esses os grupos de métodos contraceptivos que a gente tem, mas como eu falei, vale ressaltar que só os métodos de barreira, né, que vão ser importantes aí para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, né, que temos várias aqui, não é objetivo, né, então não é uma área, não é uma aula de... Ai, gente, fugiu o nome da minha... da especialidade de infectologia, né? Então, assim, eu não vou me adentrar muito, né? Mas, assim, temos vários micro-organismos que têm um potencial gigante, né? De infectividade, que são transmitidos aí durante o ato sexual, né? Então, bactérias, fungos, vírus. Então, cada doença tem um grau aí de acometimento na vida da pessoa, mas temos doenças que podem acompanhar aí a vida inteira da pessoa, né? Que, por exemplo, o HIV, né? Que se transmitido, né? É uma doença que hoje em dia é considerada crônica, né? Não tem cura. Então, vale muito ressaltar isso, né? E sempre estimular mesmo, né, as pessoas a terem esse cuidado, porque é uma coisa muito séria. Infelizmente, principalmente no nosso país, a gente ainda tem uma circulação muito grande dessas doenças, né? Então, por exemplo, sífilis é algo muito comum no nosso país, né? Que basicamente é representado, né, por presença de feridas na região genital, né? Que podem ser dolorosas ou não, que são ínguas, né? E assim, gente, várias doenças, vários micro-organismos podem causar mesmo sintoma, sabe? Então, assim, a importância de sempre cuidar da nossa saúde mesmo, a saúde da mulher. A saúde do homem também, né? Mas aqui a gente tá falando mais especificamente da mulher, né? Fazer esse exame preventivo é importantíssimo nesse sentido, né? Para quem tem uma vida sexual ativa. E mais do que isso, né? Sempre estimular, né, como profissionais da área da saúde, ao uso, né, dos métodos que vão realmente proteger contra essas doenças, né? Então, por exemplo, a gente viu lá que o HPV, que é um vírus, né, ele está super associado ao desenvolvimento de câncer de colo uterino. Então, olha o perigo, né? Uma doença infecciosa, né, que a gente pode pegar aí por uma irresponsabilidade de não usar um método de barreira, e pode gerar uma doença mais séria na gente, né? E o HPV, ele também, dependendo do nível de acometimento, né? Ele pode também ser uma infecção aí crônica, tá? Então, não vou ficar falando detalhes, mas assim,
Então, aqui a gente tem vários grupos bacterianos, né, que podem gerar sintomas semelhantes. Então, assim, quando notar qualquer alteração, né, de corrimento, né, dor ao urinar, tudo isso, a gente sempre tem que indicar, né, o acompanhamento de um profissional de saúde, né, um médico, para poder diagnosticar e ver do que se trata. Então, sempre estimular, né, sempre encaminhar para esse tipo de atendimento, tá? Porque um sintoma pode ser várias coisas, tá? Uma coisa tranquila, relativamente tranquila, mas uma coisa mais séria. Bom, e aqui eu trouxe duas. E assim, dessa parte, gente, também de gravidez, é basicamente isso. A gente não vai. A gente vai falou só de uma forma geral da fisiologia da gravidez mesmo, de alterações do corpo da mulher, né? Do sistema reprodutor da mulher. E eu trouxe duas questões para a gente discutir. Então, a primeira, quando o ovócito é liberado do ovário, ele encontra-se envolto por uma rede de filamentos glicoproteicos, né? Então, o ovócito lá, ele tem aquela zona pelúcida, né? Que são. A gente, eu tô falando. Ah, não, tô falando não. Os filamentos glicoproteicos é a zona pelúcida. Externamente à zona pelúcida, a gente tem outro envoltório de células, né? Que vieram do ovário. Como é que elas chamam, né? Como é que a gente chama isso no ovócito secundário? Quem lembra? A corona radiata? Corona radiata, exatamente. É aquela camada bem espessa, né, de células ovarianas, tá? E por fim, essa última questão, na gravidez, os hormônios responsáveis pela contração do útero e ejeção do leite, pela diminuição da sensação de dor e pela produção de leite são. Lembrando que os hormônios ovarianos, a gente tem aumento deles na gravidez, mas eles são muito importantes para manutenção do embrião, né? Manutenção daquela estrutura, do útero. Eu acho que é a letra B. Ocitocina, endorfina e prolactina. Exatamente. Letra B, né? Uhum. Exatamente. Todo mundo concorda, gente? Meninas, então, assim, é isso. Com isso, a gente fecha a nossa parte de sistema reprodutor feminino. Ó, feminino não, sistema reprodutor. Na verdade, a gente fecha a nossa disciplina, né? A gente finaliza. Alguma dúvida até aqui? Eu tentei trazer uma aula bem compacta para não ficar cansativo. E, assim, é o conteúdo que vocês precisam saber mesmo nesse momento. Tranquilo? Alguma dúvida? Ô, Tayane, Oi. em relação àquela parte lá do parto que você falou, o parto normal, ele só tem aquelas 12 horas e 8 horas de duração? Assim, isso é uma média, né? É uma média, mas é. Assim, porque normalmente Nossa, Maria, mas é muita coisa, pelo amor de Deus. você vê muita história de que duração de trabalho de parto de 28, 36 horas. Eu fiquei meio assim na dúvida. É a média que eles colocam, sabe? Eu acho que pode. Porque assim, não é minha área, tá? Mas eu sei que você pode ter, tipo assim, começa a contrair, mas depois para, sabe? Ou então, tudo aquilo ali é uma média, mas assim, podem ter pessoas que, por exemplo, naquela fase de latência, o espaçamento é muito maior. Ao invés de 30 minutos, é 1 hora.
Aí isso tudo vai postergando, né? Vai aumentando o período de trabalho de parto. Eu acredito que seja nesse sentido, sabe? Tá bom, obrigada. Professora, Como é que é? pode falar, Maria Rita, já acabou? Pode falar. Professora, com relação à dor do parto, pode dar anestesia? Porque, assim, tem alguns casos que a gente vê que a mulher no parto normal, né, eles dão anestesia e a maioria eles não dão. Por que que eles não dão? A dor, assim, se inibir a dor, tem algum fator que vai prejudicar? Sim, porque se você dá alguns os hormônios, os anestésicos, eles podem diminuir a contração. Ah, entendi. Aí você diminui contração, aí você atrapalha todo o processo, né? Então, assim, Entendi. por isso que assim, é só num período. Eu não sei, também não sei tão a fundo, porque não é minha área, assim, essa parte. Mas eu sei que tem uma fase que você não pode dar, de jeito nenhum, se você quer ter o parto normal, né? Você tem que esperar pelo menos a contração vir. Acho que você tem que chegar pelo menos na fase ativa, sabe? Porque senão você inibe a contração. Sei. Tem mulher que fica sofrendo horas e horas com dor e eles não dão de jeito nenhum. Ah, meu pai. Mas assim, isso eu acho que tem uma professora minha que ela até no primeiro parto dela ela usou, no segundo não. Ela tava falando isso, porque o que que acontece? É, você meio que combina isso, né? Não, eu quero, você já vai com o seu obstetra, né? Você já combina, não, eu quero ter o parto normal sem anestesia, né? Tipo, e aí a pessoa meio que tenta fazer, mas chega às vezes um momento que não dá. Aí ela pede analgesia, mas é todo um protocolo, gente. Analgesia é um trem, assim, é muito medicamento, sabe? Então, assim, tem os protocolos, eu acho, dos analgésicos que são utilizados, sabe? Porque tem uns que atrapalham, assim, para pessoa que quer ter parto normal, não pode ter, não pode tomar, sabe? Nem é uma analgesia profunda, não. É uma analgesia leve, para quem Entendi. quer ter o parto normal, né? Uhum. Mas é muito doido, nossa senhora. Coitada da mulher, já sofre. Sofre Mas vocês viram que, tipo, a parte lá mais racional do nosso cérebro é menos estimulada? Tem que ser, gente, porque senão a gente não dava conta, não. É verdade. Nossa. Que é o neocórtex, né? Ele é a parte menos estimulada. E eu achei muito interessante que ela. Porque a adrenalina, né, estimula, né, o neocórtex. Então, qualquer movimento de estresse, né, que libera endorfina, a adrenalina, pode atrapalhar também, né, o parto. Porque aí você vai ter mais sensação de dor, vai racionalizar mais, atrapalha todo o processo. É muita coisa envolvida, a fisiologia da mulher, assim, de forma geral, né, gente? Nossa, é difícil. Mulher é toda mais complicada. Ah, mas é muito lindo, né? A gente só tem que se entender, né? Uhum. É verdade. Tranquilo, meninas? Aí, assim, por isso, para nossa prova, né, vai cair, então, a parte de sistema esquelético. Eu vou ver a aula exatamente, a partir de qual aula que é, e mando para vocês. É até a aula de hoje, tá? Aí tudo cai na nossa prova de sexta. Aí eu vou liberar, tava conversando com as meninas, gente, eu vou liberar na sexta-feira à tarde, e aí fica até no sábado à tarde. Beleza. Quando você liberar, você avisa pra gente? Aviso para vocês. Assim que eu liberar. Aí vamos fazer pelo Forms, pode ser? Ah, pode.
Eu acho melhor. Aquele AVA, nossa, eu não sei mexer nele direito, a gente acha Dá um muito... pouco mais de problema, né? Ele é mais complicado mesmo. Aí, gente, eu vou confirmar com vocês também pelo WhatsApp se a gente vai ter nossa aula prática no dia 6. Tayane, Oi. as perguntas vão ser pequenas, né? Você não vai colocar aquele tamanho de resposta pra gente fazer, não. Não. Ô, gente, peraí que minha bateria vai acabar. Não, eu vou fazer uma prova menorzinha, até porque eu tenho que publicar essas notas no sábado. Eu tenho que corrigir rapidinho. A nota vai sair na hora que a gente finalizar as provas? Eu vou publicar no sábado. Né? À medida que vocês forem, quem for na verdade, eu vou publicar a nota quando todo mundo lançar, né? Porque eu não consigo publicar sem colocar de todo mundo, né? Mas aí já vou corrigindo assim que vocês forem finalizando. Que eu tenho que entregar essas notas essa semana. Aí, assim, eu só vou conversar lá que eu vou fazer no sábado, porque a gente precisou dessa aula. Mas é isso. Faz uma Combinei? prova tranquila, professora. Pode deixar, gente. Ainda nem fiz, eu vou ver se eu faço amanhã. Eu vou fazer bem tranquilo. Porque é muito conteúdo, né? Ficou muito conteúdo. É verdade. Por mais que sejam conteúdos assim, não tão difíceis, mas é muita coisinha, né? É muita coisinha. Não, podem deixar, gente. Eu vou fazer mais questão de múltipla escolha mesmo. E assim, gente, se apega à aula, sabe? Não vou dar nada além do que a gente conversou, não. Tá? Qualquer dúvida também, se vocês tiverem, à medida que vocês forem estudando, podem mandar lá no grupo, tá? Beleza. Então é isso. Aí, alguém mandou mensagem, a Pamela, que não pôde assistir. Eu vou liberar a aula hoje, colocar ela para vocês também. Aí é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê eu vou mandar mensagem para vocês, né? Porque se tudo der certo, a gente se vê pessoalmente na segunda que vem. Para quem puder ir na nossa aula prática, tá? Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau. Tchau.